Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia para repercutir o UFC que rolou no último sábado, tendo como luta principal o brasileiro Caio Borralho enfrentando Jared Cannonier, e foi uma luta espetacular, uma grande apresentação, principalmente do brasileiro Caio Borralho, ele que estava na posição de número 12 na divisão peso meio médio, e enquanto o seu oponente na posição de número 5 no ranking da divisão. A gente viu uma luta muito dura, de muita trocação, praticamente toda ela em pé, né? Muitos socos trocados ali e socos pesados, principalmente do Jared Cannonier, que tem essa característica, é um nocauteador, é um cara que bate muito forte, mas o Caio Borralho fez a sua luta mais importante da carreira e soube tirar proveito dessa luta. Ele é um cara que vem muito bem dentro da organização, vinha de 6 vitórias consecutivas, teve a oportunidade de enfrentar o número 5 da divisão com méritos e conseguiu desempenhar uma grande performance. No round inicial, ele foi levemente superior, conseguiu controlar a distância, sofreu alguns danos ali, alguns golpes pesados, mas de um modo geral ele foi superior. Veio o segundo round, foi o round mais difícil para o brasileiro. O Cannonier conseguiu conectar golpes duríssimos que balançaram ali o Caio Borralho. Teve um momento até que pareceu que ele ia se sentir e até cair em dado momento, mas ele conseguiu manter a distância. É um atleta muito inteligente, QI de luta altíssimo. Ele sofreu esse dano, conseguiu se distanciar, girou bastante no octógono, fugiu ali do confronto direto com o Cannonier, foi pro intervalo e a partir daí o Caio Borralho tomou conta da luta. O Cannonier conseguiu ainda se manter um atleta duríssimo, um atleta que tem muita resistência, né? Um cardio diferenciado, mas o Borralho foi superior no round 3, no round 4, no round 5. No round 5, inclusive, ele quase venceu via nocaute, conseguiu aplicar um knockdown duríssimo. O Cannonier chegou a apagar, desligou literalmente. Parece que na queda, em bater a cabeça no solo, ele voltou para a vida. O Borralho foi para o ground and pound, mas ali já era tempo mais do que suficiente para a conclusão da luta. A luta estava encerrada e na decisão unânime dos juízes, Caio Borralho venceu. E o que isso significa para o brasileiro? Amanhã, terça-feira, sai a atualização do ranking, o ranking geral do UFC, sempre atualizado na terça-feira. E o brasileiro, número 12 da divisão dos meio-médios, como venceu o número 5, vai subir para a posição do Cannonier, vai tirar o Cannonier da posição de número 5 e o brasileiro vai ocupar essa posição de destaque na divisão dos meio médios. Ele, logo após a luta, desafiou o campeão, Dricus du Plessis, mas certamente não será essa luta que ele fará na sequência. O du Plessis já tem luta marcada com Sean Strickland, quer dizer, não está marcada, mas já foi anunciada pelo Dana White, né, pelo UFC. Então nós teremos Dricus du Plessis contra Sean Strickland como próxima luta pelo cinturão. Nós teremos Robert Whittaker enfrentando Chimaev. Então uma luta que provavelmente desse confronto do americano contra o checheno nós teremos o próximo desafiante depois de Sean Strickland contra Dricus du Plessis, o vencedor de Whittaker contra Chimaev, e o brasileiro certamente terá que fazer mais uma luta. Aí eu estava olhando o ranking aqui. A gente tem, como eu falei, du Plessis como campeão, número 1, Sean Strickland, número 2, Israel Adesanya, que provavelmente não vai lutar contra o brasileiro, vai dar um tempo, vai se afastar um pouquinho, vai esperar os dados rolarem aí para ver o que ele pode deslumbrar mais à frente, viu uma oportunidade de uma boa luta, certamente não será contra o brasileiro. Número 3, Robert Whittaker, que já tem luta marcada. O Imavov, número 4, já tem luta marcada contra o Brandon Allen, que é o número 7 da divisão. E aí, para o brasileiro, eu acho que tem uma grande chance, uma grande oportunidade pintando. O brasileiro Caio Borralho, que será número 6, poderá enfrentar o próximo adversário, Marvin Vettori, número 7. Essa é a luta a se fazer. Esse é o adversário que o brasileiro tem que pegar. Porque vencer Marvin Vettori, que já foi desafiante ao título da divisão dos meio-médios, certamente vai dar ainda mais cartel, ainda mais força para o brasileiro pleitear uma luta pelo cinturão. A sequência dessa divisão já está mais ou menos desenhada. Como eu falei, du Plessis versus Sean Strickland, Whittaker contra Chimaev. Desses confrontos a gente vai ter uma próxima luta pelo cinturão. E correndo por fora vem o brasileiro Caio Borralho, que tem a chance de enfrentar um Marvin Vettori, que é um atleta limitado, que bate duro, que bate forte, tem um estilo até semelhante com o Cannonier, mas é inferior tecnicamente. Se o brasileiro enfrentar Vettori, vencer o italiano, o brasileiro vai aí sim ficar numa condição de poder desafiar o futuro campeão dessa divisão. Fico por aqui, tamo junto, os...